Pois é, Mônica, nesse contexto, né, também tivemos Olimpíadas também migrando para alguns lugares, já tivemos Olimpíadas sendo recusadas, não lembro agora qual foi o país, acho que foi a Noruega, que fizeram um plebiscito e disseram não, não queremos Jogos de Inverno aqui, vai custar muito dinheiro. No Brasil tivemos Jogos Olímpicos, né, e acontece algumas coisas muito tristes. Eu lembro que em 2000, no ano 2000, eu fiz uma matéria para o Jornal Valor Econômico, uma série de matérias, e era sobre a economia do Rio de Janeiro, tudo mais, e a Baía de Guanabara estava num processo de poluição. Algumas praias, inclusive, lá até de Niterói, que é a minha cidade, já estavam banháveis, digamos assim. E era um processo que eles diziam, em 20 anos, no máximo 30, a Bahia vai estar impecável. E foi quando a Austrália, né, Sydney, fez a Olimpíada. E o cartão postal dos australianos era esfregar na nossa cara, em todas as aberturas de transmissão, aquela Bahia belíssima que era uma sujeira só antes deles passarem por esse processo. É. E a gente via aquilo e pensava, nossa, será que a Baía de Guanabara vai ficar assim? Aí teve os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, e tinha lixo. Os caras do iatismo ficavam navegando no meio do lixo. Uma coisa vergonhosa. Ou seja, falando um pouco do Brasil, né? Como é que você analisa o Brasil, os dois grandes eventos? Três, na verdade. Né? Um menor, que foram os Jogos Pan-Americanos em 2007, depois a Copa em 2014 e 2 anos depois os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Brasil aproveitou alguma coisa, na sua visão, desses eventos para melhorar, de alguma forma, a vida das pessoas, ou trazer mais turistas, né? Tipo, o cara vem aqui, gosta, quer voltar, você que tem até uma possibilidade de olhar de fora, né? Você convive com pessoas aí de várias origens, de várias nações, imagino, dos Estados Unidos. O Brasil soube aproveitar esses eventos? Eu acho que aproveitou muito mal, Mauro César, assim, não soube aproveitar muito bem, não. Lembrando, assim, que em 2014, o país estava todo sacudido, né? Porque a gente tinha, enfim, ia passar por eleições naquele ano, o país já estava super polarizado, teve todo aquele movimento contra a Copa do Mundo, né, de certa forma, o pessoal pedindo padrão FIFA para tudo. Eu estava no Brasil ainda nessa época, então me lembro bem disso. E assim, no meio essa confusão, na verdade, teve muita ressonância no resto do mundo. Assim, aquelas manifestações que precederam a Copa do Mundo tiveram imensa ressonância fora do Brasil e geraram, na verdade, um grande questionamento sobre precisamente se países mais pobres ou países assim que não são considerados países ricos, se esses países de fato têm condições de fazer esse tipo de evento, porque a manifestação naquela época da população contrária à Copa do Mundo, porque, enfim, havia esse sentimento de que as coisas não estavam bem no país, aquela manifestação foi muito forte e foi percebida no mundo assim, nossa, o Brasil, o país do futebol, não quer sediar a Copa do Mundo? Como assim, né? Como assim a população tá tão fortemente contra a Copa do Mundo? E aquilo marcou, eu acho, e meio que marcou a Copa do Mundo enquanto ela acontecia. Eu estava no Brasil durante a Copa do Mundo em 2014, cheguei aí a alguns jogos no Maracanã. O 7-1 a gente assistiu em casa, meus filhos eram pequenos, coitados, foi a primeira Copa do Mundo que eles se lembram, foi o 7-1. E o que eu me lembro muito foram os argentinos. A gente morava ali no Leblon, os argentinos gritando embaixo do prédio onde a gente morava, cantando aquela musiquinha deplorável, que eu não vou nem falar dela mais, porque aquilo ficou no ouvido e marcou junto com o 7-1. Mas, assim, no geral, eu acho que a Copa não deixou absolutamente nada no Brasil em termos assim de legado positivo, né, para a economia. Inclusive porque depois a gente teve o ano de 2015, que foi uma tragédia verdadeira, né, uma tragédia absoluta na economia brasileira. O país entrou em uma super recessão, a taxa de desemprego disparou, a taxa de inflação disparou. Enfim, foi uma pena, porque acho que desperdiçamos uma oportunidade, desperdiçamos um momento. E depois das Olimpíadas, no Rio, mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, a gente fez lá as Olimpíadas em 2016,
Algumas obras acabaram, outras não. Então, tinha aquela promessa de que nós vamos fazer o metrô, e o metrô agora vai cobrir tudo do Rio de Janeiro, vai da Zona Norte à Zona Sul e tal. Não aconteceu, só foi acontecer tempos depois e com várias modificações e muito desperdício de dinheiro no meio do caminho, porque muito dinheiro foi jogado fora nessa história da obra do metrô. A gente fez lá o BRT na Barra, isso daí foi bom, então essa foi uma obra de infraestrutura que ficou, mas o Parque Olímpico e toda a parte lá de Cidade Olímpica e tal, aquilo ficou jogado às traças. Então, novamente, um desperdício, nada se fez daquilo, né? E para a cidade do Rio de Janeiro, de um modo geral, as Olimpíadas trouxeram assim uma situação absolutamente deficitária, puseram a cidade no vermelho. Não foi bom. Certamente não foi bom. Então fica isso, assim, a gente percebe muito claramente nessas experiências que é complicado você fazer grandes eventos assim em circunstâncias difíceis, em países que têm circunstâncias difíceis.